Oi, Mirella. Oi, menino. Vamos Oi, ativar as câmeras, tá todo mundo aí escondendo, não sei por quê. Oi, Luísa. Oi, Mariana. Oi, Manu. oi. Oi, Alice. Tudo bem com vocês, meninas? Sim. E o restante, cadê? Ainda está entrando, né? Vamos lá? Eu achei que hoje eu não ia conseguir compartilhar minha tela com vocês. Vocês fizeram aquelas questõezinhas lá do livro? Questão 1, 2, Sim. 3? Fez? Sim. Quem fez? Vou pegar minha canetinha. Que página que foi, tia? Página 7. Ok, Luísa. Mirella, ok. Mariana. Alice me mandou foto de história, né, Alice? Foi só de Ô, tia, história, eu né? acho que esse dia eu não participei da aula, não foi? Oi, mas você lembra que a tia pediu pra você assistir a gravação? É, eu não assisti, Esqueceu? eu assisti só da metade para dar explicação. Pois é. Então você não deve ter visto então essa parte, mas tá lá, tá? Página Tá, 7 do livro. Eu vou começar com a correção com vocês, aí eu vou dar continuidade no conteúdo, tá bom? Vamos lá? Deixa eu compartilhar meu livro com vocês. Tá carregando. Ó, aí. Pronto. Todos estão vendo? Sim? Então vamos lá, né? Podemos começar a correção? Pode, né? Faltando ainda Luísa, Ana Laura, Daniel. Não entraram até agora. Será que eu mandei o link um pouquinho mais tarde? Eles acharam que não tem aula? Deixei para enviar quase em cima da hora, né? Então vamos lá. Leia o texto para responder as questões 1 e 2. Vocês conseguiram responder todas as questões? Foi difícil? Como foi? Tranquilo, né? Oi? Eu fiquei um pouco de dúvida na número 1. Não? Você não me mandou mensagem perguntando, mocinha? Quando for assim, pode me mandar mensagem para perguntar, tá? Então vamos lá. De forma mais aprofundada, o professor e jurista Celso Ribeiro de Bastos analisa a soberania brasileira. Ter a soberania como fundamento do Estado brasileiro significa que dentro do nosso território não se admitirá força outra que não a dos poderes juridicamente constituídos, não podendo qualquer agente estranho à nação intervir nos seus negócios, ou seja, somente aquele que é apto, né, para tomar as decisões da nação, no caso, nosso país. Número 1. Descreva como a geopolítica está presente no texto. O que vocês colocaram? Compartilhem comigo a resposta de vocês. Primeiro, vamos relembrar o que é geopolítica. Lá no início do capítulo a gente viu esse termo. O que é geopolítica? professora. Ah, A geopolítica estuda como os estados se relacionam segundo as leis internacionais a respeito da soberania de cada país. isso mesmo. Isso é geopolítica, tá? Então, o que vai estar assim intervindo? O que está dentro de uma geopolítica? Governo, tá?
o próprio estado, o país, o governo, o próprio estado, tudo isso está dentro de uma geopolítica, tá bom? Então, o que vocês colocaram aí? Você colocou isso, Mirella? A geopolítica? A Sim? geopolítica estuda como os estados se relacionam segundo as leis internacionais de respeito à soberania de cada país. Isso mesmo. Pode deixar, está correto. Quem mais colocou aí outra resposta ou colocaram igual, semelhante da Mirella? O que vocês colocaram? Restante das meninas. Tia, essa eu não fiz. Fez não? Fez essa, Luísa? Sim, O que você pôs? tia, eu coloquei que a parte do texto que fala que a geopolítica está presente é quando ele fala que ele não admitirá força ou outra dos poderes judicialmente constituídos, ou seja, que tipo nenhum outro país pode fazer alguma intervenção no poder de outro país, entendeu? Isso mesmo. Também está correto. Mariana, você conseguiu colocar alguma resposta? Você ficou com dúvida? Deixou ela em branco? Não ouvi. Tia, eu não fiz essa. Ah, tá. Então, vocês podem colocar o que está aqui, ó. Então, o texto ele vai trabalhar a questão da soberania, né? Fator reconhecido internacionalmente, no qual não admite a intervenção por nenhum agente externo do território. No caso, né? Nesse caso do Brasil. Então, isso aqui é a resposta correta, tá? Essa parte depois do ponto não precisa, tá? Então, isso é a geopolítica. É você ter leis que fundamentam e regulamentam um território, um país judicialmente, né, legalizado. Por isso, nenhuma pessoa que não pertence ao nosso país não pode intervir de espécie alguma. Por exemplo, o presidente de qualquer outro país não pode intervir em nenhuma ação política do nosso país, tá? Então, é isso aqui. Então, o texto ele trabalha a questão da soberania, é um fator reconhecido internacionalmente, no qual não se admite a intervenção por nenhum agente externo do território, nesse caso, do Brasil, porque está falando do Brasil, né? Luísa e Mirella não precisa apagar, pode deixar. A resposta de vocês não está errada, não, está certa. Alice e Mariana, posso passar para a próxima? Vocês ainda estão acompanhando a resposta? Pode passar, tia. Pode. Manu, dá para passar? Mariana também? Se você não terminou de copiar a resposta, você pode me falar que é para esperar um pouquinho, que eu espero, tá? Aí, na dúvida, se realmente você se perdeu, aí eu te aconselho depois assistir a gravação da correção para você pegar a correção certinha, tá bom? Então, 2, né? Explique a razão pela qual atualmente seria ilegal uma invasão estrangeira ao território de um país como o Brasil. Tipo, posso falar? Pode. Que cada um tem sua lei e que cada um, quem cuida de cada um é o próprio representante, ou seja, não pode interferir em outros países. Como também em alguma pode ter uma situação que está acontecendo em um país, as pessoas não podem interferir. O máximo que elas podem fazer, se o indivíduo que governa o país deixar, é enviar coisas para lá, mas não pode interferir. Isso mesmo. Professora, posso falar? Pode. Quando um país é invadido, a ilegalidade da invasão é decretada, pois todo Estado é soberano sobre o seu território. Isso mesmo. Que mais? Gostaria de compartilhar, Luísa. Mariana respondeu essa? Eu coloquei. A invasão estrangeira realizada a um país dotado de fronteira é limite seria uma atitude altamente ilegal. Isso, realmente, é uma atitude totalmente ilegal.
dizendo que cada país tem a sua soberania, né? Isso mesmo. Luísa, gostaria de compartilhar a sua? Eu coloquei a mesma resposta que as outras meninas, Então, tá no bom. mesmo sentido. Então, é isso mesmo. Então, cada país, né, tem suas leis e instituições que regem sobre o seu território. Então, nenhum outro país pode invadir por qualquer motivo, seja ele militar, seja ele humanitário, né? E sobre essa questão, essa aqui é a resposta correta. Sobre essa questão, somente um órgão ele pode intervir em outro país. Não existe outro, só esse órgão. E no caso é a ONU, tá? A ONU é a única organização, né, nacional das Nações Unidas, tá? Somente. A ONU tem esse aval de poder intervir em algum país. Só, não tem outra. Tá bom? Organização das Nações Unidas. Eu falei nacional, tá errado. Organização das Nações Unidas, é isso que significa ONU. Então, explique a diferença entre os países com regimes políticos democráticos, países com regimes políticos com características autoritárias. Posso, tia? Pode. Coloquei que um país com características autoritárias são aqueles que uma pessoa só governa. E o país democrático é que são escolhidos pelo meio do... O povo escolhe por meio de votos. Mandato, né? Isso mesmo. É elegido pelo povo e rege por meio de mandato, ou seja, tem um fim, né? O autoritarismo não, isso mesmo. O regime autoritarista não. Ele assume o poder até ele morrer, né? Não tem mandato. Ele assume até morrer, realmente. Então, isso aí tá certinho. Alice, por que vocês colocaram a mesma coisa da Alice? Meninas, o que vocês colocaram de resposta? Eu coloquei a mesma coisa também. Colocou? Uhum. Então tá bom. Professora, eu coloquei a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Tá. O que você colocou? A diferença é que em países democráticos o povo elege seus dirigentes e em um país autoritário não ouve o seu povo. Isso. Também. Tá errado não, tá certo, tá? Podemos continuar com o conteúdo? Sim? Então vamos lá? Vamos falar das regionalizações mundiais? Continuando então. As regionalizações mundiais é a geopolítica, né? Então, quando a gente fala da regionalização através da geopolítica, nós estamos falando de uma análise mundial, né, de espaço mundial. E aí, quando a gente fala aqui, ó, de espaço mundial, a gente vai falar da influência dos países em suas regiões no planeta, né? Então, cada país tem sua forma de reger, como bem citado por vocês, né? E todos eles, na sua forma de reger, de conduzir seus países, eles têm uma influência no mundo todo. Então, ó, tem alguns fatores importantes que marcaram a história mundial em diferentes momentos, né? Foram responsáveis pela formação das potências que exercem influência hegemônica, ou seja, é a interferência direta nas ações de outros países ou regiões, ou mesmo continente inteiro. É o que ocorreu na Guerra Fria. Então, quando eu falo de influência hegemônica, eu estou falando de uma influência que interferiu diretamente em outros países, tá? Aconteceu em um único país, mas isso teve uma influência mundial, tá bom? Como por exemplo, hoje a gente vive uma influência mundial, né? O Covid. Aonde que começou o Covid-19? China. Na China. Hoje, todos nós somos afetados, né? Todos nós temos essa interferência desse vírus no mundo inteiro, né? Então,
Aqui vai citar um pouquinho da Guerra Fria, né? A Guerra Fria aconteceu bem no final da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945. Então, o continente europeu ficou destruído economicamente. E aí, ó, o poder político e suas principais potências, como Reino Unido, França, Alemanha e Itália, se tornou tão fragilizado no cenário mundial que eles precisaram mesmo de ajuda e de recursos. E foi nesse contexto aqui que dois países emergiram como potências políticas e econômicas, que foram denominados como superpotência, que foi os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Então, aqui a gente tem uma configuração geopolítica que deu, né, origem ao cenário que ficou conhecido como mundo bipolar. Podem marcar essa parte importante, tá bom? Foi aqui nesse período que os Estados Unidos ele influenciou os países alinhados economicamente e ideologicamente também ao capitalismo. Então, ele influenciou todos os outros países que apoiavam o regime capitalista. Então, ele predominou a economia no mercado, preservou o direito da posse de propriedade privada, tá? E aí, em contrapartida, a União Soviética ela teve um controle nos países que defendia o socialismo. Então, onde predominou-se aí a economia planificada, tá? Ou seja, uma economia comum para todos, né? Não tem distinção de classe no socialismo, tá? Nos quais predominou a economia planificada, o Partido Único, que é o Partido Comunista, o sistema político fechado, propriedade coletiva e estabilizada das riquezas. O que quer dizer isso? Quer dizer, meninas, é que um país socialista, o médico não tem um salário diferenciado de um padeiro. Todo mundo recebe o mesmo salário, independente da profissão que exerce, tá bom? E todos têm formação, todos eles têm que ter formação para exercer suas profissões. Então, as duas superpotências, né, União Soviética, no caso, e Estados Unidos, nunca se confrontaram diretamente. Então, houve, então, uma paz entre os dois países no período que se compreende de 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, ao ano de 1989. Então, eles desenvolveram, produziram quantidade de armas com capacidade de destruir todo o planeta, todos os dois países, tá? Então, nessa disputa, para ver quem era o mais forte, os Estados Unidos e a União Soviética fabricaram cada vez mais armas, principalmente armas nucleares. Eu pergunto para vocês, por que eles focaram em criar armas nucleares? Para tomar território um do outro? Porque são as piores armas, né? País que tem mais domínio de armas nucleares é o país mais forte, porque a arma nuclear ela é destruição em massa, né? De um país inteiro. Inclusive até que mexe com tipo como se fosse o sistema do espaço, assim. Sim, claro. E outra coisa, países que sofrem essas coisas, como Chernobyl, por exemplo, são países que têm uma contaminação por radiação que todos morrem, não sobrevive ninguém. Sim, somente alguns insetos conseguem sobreviver, como formigas, né, baratas, porque elas camuflam por interior da Terra, então quanto mais profundo elas forem, elas conseguem se livrar disso, né? Então, eles implementaram também a questão tecnológica, né? Então, eles tiveram tecnologias cada vez mais modernas, disponíveis para a época. Então, a partir dessa disputa de construir armas nucleares, de avanço tecnológico, é claro que a paz entre as duas potências só foi possível porque os dois países possuíram vastos arsenais de armas, inclusive armas nucleares. Então, se você quiser marcar essa parte, pode marcar, é importante o parágrafo, tá? Então, dessa forma, né, a provável consequência de um ataque direto entre essas duas superpotências seria
um desastre e uma guerra nuclear. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Ou está interrompendo o áudio? Não, né? Ok. Tio, o áudio um pouquinho. Eu percebi que seu vídeo travou agora, Alice. O áudio seu cortou um pouco. Cortou? Mas talvez é porque a sua internet está travando um pouquinho, né? Não? Você parou o olhar para cima e congelou a imagem. Não sei não. Deve ser ruim mesmo. Deve ser a internet, sinal. Eu tô vendo que o meu travou um pouquinho, bem pouquinho mesmo, por isso que eu tô perguntando. Tia, a internet trocaram para melhorar. Só piorou a situação. Foi? Nossa. Ah. Então, gente, por que é chamado de Guerra Fria? Então, agora a gente consegue entender um conceito, né? Eles não se atacaram numa guerra de frente, porque todos os dois tinham arsenais nucleares grandes, ao ponto de que se eles se atacassem, mataria todo mundo. Então, eles não se atacaram, né? Numa guerra propriamente dita. Porém, aconteceu isso aqui, ó. Vamos ler juntos, ó. Como não houve ataques diretos entre estadunidenses e soviéticos, quer dizer, Estados Unidos e União Soviética, esses países passaram a se enfrentar para manter o poder sobre suas áreas hegemônicas. Por isso, fortaleciam economicamente com armamentos e tecnologias seus países aliados com o objetivo de enfraquecer seus inimigos. Nesse período, teve início a Guerra das Coreias, que separou a Coreia do Norte, aliada à União Soviética, e a Coreia do Sul, aliada dos Estados Unidos. Além dos conflitos entre israelenses, fortes aliados dos Estados Unidos, e os palestinos, que se tornaram aliados da União Soviética, esses e outros confrontos indiretos resultaram em um período que ficou conhecido como Guerra Fria, tá? Então, isso foi o que aconteceu e esse período ficou conhecido como Guerra Fria. Começou a divisão entre países e países se dividir e se aliar a essas duas superpotências. Então, uns foram se aliar à União Soviética, enquanto que outros foram se aliar aos Estados Unidos. Por exemplo, no continente asiático, quando a gente fala de Palestina e Israel, Israel é aliado aos Estados Unidos, enquanto que a Palestina à União Soviética, tá? Então, essas duas superpotências criaram duas organizações que estabeleciam os países aliados a eles, com ajuda mútua, ou seja, uma ajuda muito assim, como se diz, uma ajuda mútua de se unirem forças mesmo, tá? E aí, ó, em caso de ataque ou de preferência para negociações econômicas em alguns casos. Então, essas organizações que eles fizeram nessa ajuda mútua tiveram alguns nomes. Por exemplo, OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, foi criada em 1949, que agrupa os Estados Unidos e seus aliados alinhados ao capitalismo, tá? E tem o Pacto de Varsóvia, que foi criado em 1955, que é a organização da União Soviética. Ela agrupou todos os seus aliados que estavam alinhados ao socialismo. Então, aqui é só uma charge, né, que representa aí uma queda de braço entre os Estados Unidos e a União Soviética. Aí, né, os dois líderes representando os dois países e os dois brigando. Então, aqui representando os Estados Unidos, aqui da União Soviética. Então, esse mapa aqui, ele vai mostrar os países que estão alinhados a cada superintendência durante o período da Guerra Fria. Então, a gente tem aqui, ó, dê uma olhadinha, tem aqui a legenda. A gente tem aqui a União Soviética, todos os rosinhas, tá? Ó, todos os rosinhas. E aqui a gente tem, ó, União Soviética, tá vendo aqui? Tá bem rosa desse lado. E aí, do outro lado, a gente tem os aliados aos Estados Unidos de cá. Ó, são todos esses aqui. Viram que faz uma divisão certinha? Aí a gente tem
Pacto de Bagdá, tá aqui a legendazinha dos Estados Unidos, aliados dos Estados Unidos, tá vendo? A União de Tratado do Sudeste da Ásia, a Organização de Tratado da Ação Diplomática, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, tá tudo aqui, né? Brasil, ele se enquadra aqui, ó, defensor do regime capitalista e aliado aos Estados Unidos nesse período, como é até hoje também, né? E aqui a gente tem a União Soviética toda desse lado, tá? Então, estados sob regime socialista automático são todos esses amarelinhos aqui. Aqui, amarelo mais vivo. Bom. Alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta? Não? Então, continuando. Então, a Guerra Fria ela foi estabelecida uma regionalização do mundo, né, conforme os critérios de diferenciação. Quer dizer assim, todos os critérios de diferenças políticas. Então, quem era capitalista, do lado dos Estados Unidos. Quem é socialista, do lado da União Soviética. Então, esses fatores, eles fizeram, né, organizaram, então, uma divisão dos países no mundo em 3 categorias. E aí a gente tem primeiro mundo, que é formado por países capitalistas, industrializados e desenvolvidos, tá? Desse grupo a gente tem Estados Unidos, Tia, Canadá... Oi. eu posso desligar a câmera só para me passar para outro lugar? Que minha mãe quer arrumar aqui, tá bom? Aí a gente tem países de primeiro mundo, que são os países industrializados e desenvolvidos. Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Japão, Austrália e Nova Zelândia. Marca isso aí, que é legal, bom você saber, tá? Aí a gente tem a segunda classificação, que são os países de segundo mundo, que é os países socialistas e de economia planificada. Então, fazem parte desse grupo a União Soviética, países da Europa Oriental, Cuba e China, tá? Só um minuto, porque eu tive um probleminha de áudio aqui, tá? Vou arrumar aqui. Estão me ouvindo? Agora? Tive um probleminha com o áudio. Agora vai dar certo. E aí a gente tem os países de terceiro mundo, que é formado pelo restante do mundo composto dos países subdesenvolvidos, tá? E em desenvolvimento, né? Que são aqueles que são localizados na África, na América Latina e na maior parte da Ásia. Inclusive, o Brasil é um país de terceiro mundo, é um país que está em desenvolvimento, subdesenvolvido. Caso o Brasil ele é subdesenvolvido, porque ele já é bem industrializado. Então, ele é subdesenvolvido. Então, alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. Ô, professora, Oi. minha internet tinha caído, eu não pude entrar mais cedo na aula. Ah, sim. Achei que você nem ia entrar hoje, mas tá tudo Aí bem. tá acontecendo alguns problemas aí até que eles vão vir fazer a manutenção aqui terça-feira. Então tá bom. Então, a gente Eu tá só no consegui livro. entrar agora. Eu fiz a correção, aí você assiste a gravação depois para pegar a correção, tá? Aham, Aí livro, página 11 agora, tá bom? tá. Vou pegar aqui. Então tá bom. Então aqui, ó, meninas e meninos, né? Que o Daniel entrou agora. Vamos fazer essa atividade aqui também, ó. Questão 4, 5 e 6, tá? Nosso tempo aqui praticamente ele encerrou. Aí eu vou deixar para tratar esse assunto do mundo pós-Guerra Fria na próxima aula nossa, tá bom? No mais, vocês têm alguma pergunta? Tem? Meninas, meninos, eu gostaria que depois vocês fizessem a leitura dessa parte, que são alguns satélites, vai falar dos satélites,
que projetam, né, toda a territorialidade da Terra e alguns satélites também que são usados para missões nacionais, tá bom? São aqueles que coletam dados, armazenam dados, que trabalham mesmo para... Eles são específicos para mostrar se deve haver guerra ou não em algum território, tá bom? Dá uma lidinha lá depois, é muito interessante saber. É bem interessante. No mais, a gente vai ficar por aqui hoje, porque o nosso tempo já se encerrou também, né? Já praticamente acabou. E aí, na próxima semana, a gente continua com o mundo pós-Guerra Fria, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa temática, tá? Lembrando, amanhã a gente tem sondagem, tá? Vai ser a nossa sexta atividade de sondagem. Vou estar disponibilizando para vocês 13h. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês tirem a dúvida com a tia pelo WhatsApp, tá bom? Não deixem de tirar as dúvidas, tirem as dúvidas e manda para mim, tá bom? Não enviem o questionário caso você tenha dúvida. E aí a sondagem ela será fechada só segunda-feira. Alguma pergunta? Não? Nenhuma pergunta? Então tá bom. O que foi que vocês estão rindo tanto? Vocês estão olhando uma para outra e rindo? Conta para mim. A Alice está conversando. Uai, tia. Você Eu lembrei de uma coisa aqui. Tá sorridente desde o início. O que aconteceu, Manu de bom? Nunca te vi sorrindo tanto na aula. Não é nada, tia. Pode falar. Vocês estão rindo da minha cara feia, né? Só pode. Não, tia. Nem isso não. Ainda mais hoje que eu não tive tempo nem de maquiar. Olha que eu tô terrível de feia hoje. Nem passei o reboco na cara para melhorar. Tá bom, gente. Brincadeiras à parte, a gente se encontra então semana que vem, tá bom? Amanhã, se vocês tiverem dúvida, manda mensagem para mim, tá? Então, tchau, tchau. Bom descanso para vocês. Boa aula, né? Se tem mais uma aula hoje, né? Tchau, tchau. Daniel, assiste a videoaula lá para pegar a correção, tá? Aham, vou assistir lá. Não esqueça de fazer a atividade da página 15, tá? Eu vou olhar na aula mesmo, tá bom? Então tá, tchauzinho.